Alô, alô, pessoal. Estamos começando agora a nossa quinta aula, nosso quinto encontro do curso Comida de Pensar. Primeira aula do novo módulo. Módulo 2, Cultura e Mídia. A comida fala. E como fala. Hoje, minha gente, o papo vai ser de comunicação. A gente vai seguir a linha da discussão, do debate que a gente teve sobre o street food na semana passada. Semana passada? Não, gente. Anteontem. E que a gente começou a falar sobre como que a imagem ela tem vários significados. Como que um simples documentário como aquele, você pode extrair dali toda a beleza que ele propõe, mas também pode também trazer ou então entender que o recorte dele pode ser muito problemático a partir de várias leituras que podemos lançar a uma obra, nesse caso audiovisual. A mesma coisa a gente pode fazer com a comida. Aliás, a gente faz já com a comida. E nesse momento, o que a gente vai começar a pensar em como que a comida, ela própria, é uma mídia. Veja, dentro da proposta da culinária, da gastronomia, você tem aí esse fator que une todas elas, independentemente da enfim, do campo de estudo que você está querendo definir especificamente, seja da alimentação, da culinária, da gastronomia, que muitas vezes pode ser que queira dizer a mesma coisa, mas uma coisa há em comum entre tudo isso, que é a comida. E cada um desses elementos, cada uma dessas escolas, digamos, ou dessas doutrinas da alimentação, a culinária, a nutrição, ou então a gastronomia, vai ter sua própria linguagem e sua forma de estabelecer um contato mediado pela comida. Então, a comida, ela vai comunicar diferente à medida do nosso olhar, do campo de estudo em que a gente coloca a comida, ou qual relega ela, enfim, vários fatores que a gente vai trazer aqui. Por isso que hoje a gente vai trazer uma aula muito em cima da comunicação, passando inclusive pelas teorias da comunicação. Não sei quem aqui já teve o privilégio de passar pelos estudos da comunicação. Alguém? Aí, ó, a Alana. Normalmente é a galera que passou por isso que vai falar assim, pronto, lá vem, né? Teoria da comunicação. Não, a gente vai trazer, ó, a Luciana que é jornalista também, pronto, nós somos aí da comunicação. Então, eu vou repetir algumas coisas que vocês já viram aí na faculdade, só que a gente vai trazer nesse envelope aqui da compreensão do nosso tema, que é a comida. E como a comida, ela própria, é uma mídia. Primeiro, é importante notar que há várias formas de representação, há várias semioses nesse universo gastronômico ou culinário ou nutricional, né? São símbolos próprios das linguagens gastronômicas que a gente começa a construir, inclusive o debate entre o que é culinária e o que é gastronomia. E aí, gente? Como é que a gente diferencia esse negócio? E precisa diferenciar? Eu tenho duas propostas macro, assim. Uma é que tanto faz. Você não precisa diferenciar. Vai depender daquilo que você está querendo dizer. O outro já é no entendimento acadêmico. Vamos buscar respostas, vamos buscar compreensões dessas distinções. E nessa busca, a gente não vai encontrar uma resposta fechada. Perfeito? Por quê? Porque são várias escolas de pensamento que vão depender, inclusive, da própria força do estudo que você está fazendo especificamente. Por exemplo, você pode pensar na diferença entre culinária e gastronomia a partir do valor, né? Do valor de uso e o valor de troca. O que seria o valor de uso? O valor de uso é usar a culinária como um meio ou um veículo, ou seja, ela é um veículo, para você conseguir transformar o alimento em algo mais apurado para o seu paladar. O processo culinário, ele se deteria
a esse processo apenas de transformação do cru para o cozido, né, naquele entendimento que a gente conversou outro dia. Enquanto a gastronomia seria o valor de troca, ou seja, acrescentaria a esse processo que é culinário um valor comercial, entendeu? Um valor que pode gerar interesse para o outro. Então, há uma escola, e é que eu acho que, pelo menos para esse estudo que a gente está fazendo, essa abordagem da comunicação, pode ser interessante a gente pensar por aí, mas não fecha o debate, tá? Afinal, vocês podem ficar à vontade para trazer também contribuições. A gastronomia, ela se destacaria, então, da culinária pelo seu propósito comercial. Você pode pensar desse jeito. Por exemplo, a culinária diz respeito àquilo que a gente faz em casa. Eu não vou comer a gastronomia da minha mãe, da minha avó. Né? Eu vou repastar a culinária da minha avó. Entende? Enquanto eu vou provar a gastronomia de um determinado restaurante, de uma determinada lanchonete. Inclusive, na Itália, esse nome gastronomia, ele é usado para os negócios que vendem comida pronta. Não sei quem já pôde ir à Itália e tudo mais. Eu passei esse período lá e tem vários negocinhos chamados assim, gastronomia. E aí, quando você entra na gastronomia, são basicamente lugares para você levar comida. Então, tem uma salada já preparada, macarrão, né, já aquele pronto só para você cozinhar em casa, molhos, antepastos, etc. Ou seja, isso seria gastronomia. Seria um negócio para vender comida. Só que a gente também não precisa reduzir a tanto, gente. Né? Culinária e gastronomia, ambas têm suas próprias representações e linguagens. Quando a gente fala em culinária, a gente pensa em quê? Quando a gente fala em gastronomia, a gente pensa em quê? Olha só o imaginário articulando e trabalhando, tá vendo? Os nossos imaginários é que vão ditar isso. No imaginário de hoje, deste momento, do nosso tempo, quando a gente se refere à culinária, e se você for juntar duas pecinhas, culinária e televisão, você vai pensar na Ana Maria Braga, na Dona Ofélia. Tá vendo? Vai sempre para um lado mais feminino, da dona de casa, que é isso que permeou a nossa televisão por pelo menos 40 anos. E quando você vai para a gastronomia, você pensa no chefe de toque blanche. Entendeu? Que normalmente é uma figura masculina. Mais uma vez, estou problematizando as questões de gênero aí, gente. Importante para a gente poder discutir cozinha, comida e gastronomia. Né? Vocês já repararam até aqui que a gente não pode discutir essas coisas sem tocar em temas como raça, gênero, credo, né, e política. Depois a gente vai falar mais sobre política. Mas, enfim, são essas as linguagens, né? São algumas dessas linguagens, sabe? E o que eu quero trazer para vocês hoje é um entendimento. Eu fiz um roteirinho, na verdade, para a gente entender um pouco como foram mudando ou como foi articulando a nossa experiência relacional por meio da mídia, ou mediada. Quando eu estou falando aqui em mídia, eu não estou falando de TV. Eu não estou falando de jornais, ou então, sabe, site de notícia. Quando eu falo mídia, porque a gente costuma, no senso comum, a gente tem, porque a mídia diz isso, não é? Querendo se referir, talvez, a essa hegemonia que há dos detentores da verdade, digamos assim. Pelo menos da notícia dada como uma notícia de um nível correto, então apurada, ou jornalística no limite. Então, quando a gente fala a mídia, no senso comum, a gente está se referindo a isso. Mas aqui a gente quer buscar a etimologia do média. Média, que vem de mediar, de mediação. E quando a gente fala em mediação, mídia somos todos nós. Todas nós. Vamos fazer um pequeno percurso a partir do início do século XX. Depois a gente volta um pouquinho na Revolução Industrial, que foi um marco importantíssimo para as mediações, na era moderna, né? Na era contemporânea, na verdade, já. Então, no século XX, eu estou usando como recorte porque, afinal de contas, é da onde viemos, né?
Eu acho que não tem ninguém aqui que nasceu depois do século XX, gente. Já no século XXI, alguém? Não, né? Tá? Não precisa ficar constrangido, não precisa entregar a idade, não tem problema. Não. Mas, enfim, o século XX foi considerado o século das grandes transformações. O Eric Hobsbawm, historiador britânico, né, considerado o homem do século XX, porque, curiosamente, ele foi um historiador engajado no século XX e que viveu exatamente o século XX. Né? Ele nasce no raiar do século e foi morrer já agora, no século XXI. Então, ele viveu o século XX inteirinho e ele estudou o século XX a fundo. Ele fala das eras das transformações. Por quê? Não porque não houveram transformações. É porque as transformações do século XX foram muito significativas no sentido de que mudou as nossas relações de maneira mais profunda. As nossas relações, que eu digo, com o meio e entre nós mesmos, como pessoas. A forma que a gente se comunica foi mudando de uma forma aceleradíssima. Vocês já perceberam isso. Da década passada para agora, vocês são outras pessoas que se comunicam de outras formas. Não é? E se brincar do ano passado para cá, né? Apareceu o TikTok. Quem entrou no TikTok já está se comunicando de outra forma. Não é isso? Que tem o quê? Uns 2 anos o TikTok, mas que aqui parece que bombou, acho que no ano passado, né? Uma coisa assim. Ou nesse ano. Eu só fui saber de TikTok nesse ano. Enfim, dentre todas as mazelas do 2020, temos o TikTok também aí no meio. Coloquei aqui alguns marcos históricos para a gente poder ir passando. Não são datas precisas, tá, gente? Não é data assim, isso aqui aconteceu neste ano exatamente. Antes de 1920, ou seja, no século XIX, por exemplo, qual era a grande mídia? O que a gente podia chamar de mídia? A gente podia falar de mediação e de comunicação na esfera pública, que era uma comunicação de baixo para cima. A gente recebia informações que eram filtradas por governos, por cortes, por impérios, por repúblicas, por quem que seja, os detetores do poder, que estavam associados com a imprensa, que ainda não era uma imprensa livre e democrática, mas sim um conglomerado empresarial que se articulava junto com o poder público. Não estou dizendo que neste momento não continue sendo, não continue repetindo algumas dessas estruturas nesse momento agora, mas era o que ditava as regras. O que acontece no século XX? O jornal ele ganha mais força, ele ganha também, para o bem e para o mal, né, uma importância para a sociedade no sentido de fiscalização pública, tanto do poder público como das pessoas. Quando eu falo das pessoas, por exemplo, no noticiário de crime, né, que é uma fiscalização das pessoas. Era algo que antigamente era feito colando cartaz na cidade. Né? Tem uma imagem muito clara para a gente, aquele cartaz de procura-se, né, do procurado do Velho Oeste americano, que permeia até hoje nosso imaginário. De outra forma, a gente fez isso no jornalismo desde o início, colocando a foto, né, e tentando encontrar essa pessoa. Contaram com o apoio da população para isso. Mas também no início do século XX, você tem a ascensão da rádio. O rádio entra na casa das pessoas e ganha-se uma nova mediação, não mais pela letra escrita, considerando que nesse início de século o analfabetismo era altíssimo no mundo, não só no Brasil. Então o rádio ele é a primeira forma de você criar um acesso imediato ou mediático para as castas mais populares conseguirem então ter acesso à informação. Só que o rádio ele também era algo que reportava, ou seja, tinha jornalismo ali dentro. A fotografia, que chegou com muita desconfiança no século XIX, como todas as grandes tecnologias faziam, a fotografia vinha como uma nova mídia. Ela conseguia retratar mais precisamente do que a pintura e a escultura o que estava acontecendo no mundo. Uma imagem estática. O cinema seria apenas um pequeno desenvolvimento tecnológico de suporte a partir da fotografia. Também ali no final do século XIX, né? Mas no século XX, principalmente aí, 1920,
a era moderna trouxe novas representações do cinema e da fotografia. Quando a gente fala de ir ao cinema, você tinha uma mediação ou de ver uma foto, você não está falando de âmbitos privados e domésticos. Você está falando de âmbitos públicos. O cinema não acontecia na sua casa. A rádio já estava entrando no seu lar, mas o cinema não. A fotografia, raríssimas vezes. Você conseguia uma fotografia, mas o ato de fotografar ainda dependia de alguém que teria o recurso para fazer isso. E normalmente fotografava-se do mesmo jeito como pintava-se na Idade Antiga as figuras da alta sociedade e do governo, da poder público, né, melhor. Então, a nossa forma de mediação era feita assim. A gente não dava um retorno, a gente não tinha como estabelecer um contato íntimo, porque estava fora da nossa casa. Em 1960, com a advento da televisão, ele entra na nossa casa. Perfeito? De uma forma mais vívida, com imagens e som. Antes você só tinha o jornal. Mas não foi só a TV. Junto com a TV, você teve os folhetins de rádio que se profissionalizaram, as novelas, os programas de TV, os formatos, ou então os formatos editoriais que eu estou colocando aí, que são as revistas específicas. Antes, a revista era um item que dava conta de um noticiário. Depois ela começa a escolher públicos e nichar. E nos anos 60 é quando a gente tem a televisão. Pelo menos no Brasil, né? Nos Estados Unidos chegaria um pouquinho antes. Mas ainda, na televisão, você ficava refém de uma programação. Perfeito? Você não conseguia mandar na televisão, na programação da TV. Se a novela passava às 8 horas, ou você estava na frente da televisão às 8 horas, ou você perdia. Para sempre. Nunca mais. Até que chega a revolução aí dos anos 80, do home video. E agora está aqui no home office, né? O home video, ele é esse lugar em que a gente toma posse, toma o controle da nossa vida. Porque ele vai permitir que a gente controle a televisão. A gente pode gravar o programa. Perdi, está gravado. Eu posso escolher a hora que eu quero ver. Né? Eu gravo o jogo, por favor, não contem o resultado, sem spoilers, deixa eu ver que eu gravei. Não é isso? Também foi a era dos videogames. Os videogames ganham uma força enorme. E o entretenimento, que era relegado para fora de casa, para a rua, né, para o campinho de futebol, ou seja, a geração millennial, ela é estragadinha desse jeito, gente. Nós, né, recebemos também muita influência da geração millennial. Eu que sou assim do ano zero da geração millennial, estou entre a geração X e a millennial, exatamente 1980, você tem então uma transformação, que é o entretenimento começa a acontecer dentro de casa, no âmbito doméstico. Já é o home. Em 1996, vamos dar um salto maiorzinho aí, eu coloquei 1996, especificamente, você fala assim, mas por que essa data? É só porque foi quando eu tenho consciência nesse momento de eu estar usando a internet, aquela internet de escada. Eu odiava tecnologia, sabe, gente, naquela época. Eu usava somente para baixar a cifra da Legião Urbana, para tocar no violão. Era esse o meu uso da internet, se limitava a isso. Mas, olha só a revolução nas comunicações, na nossa forma de se relacionar. A era dos anos 80, você ainda teve como é que é? As câmeras de vídeo, não é isso? Você podia ter uma câmera de vídeo em casa, as casas de classe média, todas elas tinham. O que nos anos 70 foi a Super 8, você passava a criar as suas próprias mídias, veicular e produzir os seus próprios filmes, suas próprias narrativas, já nos anos 80, nos anos 70, claro. E agora, a gente tem uma comunicação um pouco mais estreita com o universo. Ou seja, a gente sai lá do cinema, que era uma coisa do bairro, e você recebia uma informação do outro lado do mundo, que moldava, inclusive, as suas relações. Foi o cinema que falseou para nós, gente, a ideia do amor romântico de uma forma mais potente, mais do que a literatura. Foi ele que mostrou que o amor bonito é entre homem e mulher, normalmente brancos e normalmente ricos. Não é isso? E se algum dos dois é pobre,
É o fenômeno princesa e plebeu. É pobre, mas é bonitinho, pegável. Então vamos lá. Aí pode. Então a gente estabelece o romantismo, o amor romântico, que é uma extrema fantasia, né, que vai ser elaborada de uma forma ainda mais perniciosa, principalmente pela indústria pornográfica, por exemplo. E você vai ter, então, vários tipos de fantasias que vão permear nosso imaginário e que não vão refletir de forma alguma a nossa vida real. E por isso que somos estragadinhos assim, mais uma vez. Em 1996, vem os chats. A gente começa a conversar com gente por meio da internet, Mirk, ICQ, não é isso? Com gente do outro lado do mundo. Então a gente começa a estabelecer esse tipo de conexão mundial, que foi o que a internet nos permitiu. Então a gente agora começa a levar a nossa vida doméstica para fora. A gente leva tanto que o nosso diário, que outrora íntimo, agora é público. Anos 2000 chega com a força da blogosfera. Todo mundo pode relatar sua vida na internet. Você não precisa nem pagar por isso. Você abria uma conta de graça no Blogspot e escrevia o que você quisesse. E aí estava liberado. Foi quando a gente libera a nossa comunicação, a nossa intimidade para o mundo. E a gente não está percebendo ainda que as nossas informações estão sendo capturadas. A gente começa a perceber a força da internet, ou levar a sério, no jornalismo digital, que aí eu coloquei 2008, que foi exatamente um ano que eu participei justamente do processo de mudança lá no jornal que eu trabalhava, do jornalismo físico, né, para o digital, com extrema resistência. Os empresários do jornalismo, gente, eles ficaram doidos nessa época, vocês não fazem ideia. Quer dizer, alguns de vocês fazem ideia. Luciana, talvez, né? Ó, não se confiava na internet. Talvez falando disso hoje, é meio esquisito, né? Assim, como assim? Eu falava para meus alunos de graduação de jornalismo, falei assim, porque em 2005 você não podia olhar na internet alguma coisa e usar aquilo como fonte para o jornal. Os meninos ficaram chocados. Falaram assim, como assim vocês não confiavam na internet? Falei assim, pois é. Aliás, a internet hoje é o maior berço das fake news, só que você só acredita em alguma coisa se tiver na internet. Mudou-se. Virou uma chavinha aí, geracional. O jornalismo precisou se tornar digital. Então, assim, a gente perde o vínculo agora com as páginas de papel. A literatura vai seguir o mesmo caminho e as nossas relações mudam mais uma vez. A gente precisa de computadores, a gente precisa de novos suportes para poder dar conta, inclusive, da nossa leitura do dia a dia. Em 2008 é quando a gente começa também a ter os smartphones. Os smartphones, eles vêm acoplados com isso, com o advento das redes sociais. Uma extensão do nosso corpo, para a gente poder se comunicar mais velozmente. Então a gente tem dados, a gente começa a operar a partir de um pequeno chip. 2014, ele vai ser um outro marco que eu apontei aí, das mídias digitais, que diferentemente da rede social, ela vem revestida, né, de uma potência midiática mais organizada e uma consciência de adaptação. Eu coloquei 2014, que foi o ano do lançamento do livro do Martino, que é a teoria das mídias digitais, que ele propõe uma releitura, na verdade, ele faz como se fosse uma atualização das teorias da comunicação, que datavam aí dos anos 60, as mais novas, as globais, assim que eu diria, e ele atualiza para essa era, né, de comunicação digital. As mídias digitais aí já são outras conversas. Porque as mídias digitais, de fato, vão dar para a gente essa consciência de que, opa, nós somos pessoas diferentes e comunicamos de forma diferente a partir da plataforma que usamos. Eu uso o Twitter porque é um lugar que cabe ironia, porque é um lugar que ninguém vai estar me fiscalizando, eu diria, ninguém do meu relacionamento necessariamente. Então eu posso ser esta pessoa, eu posso usar sarcasmo, eu posso colocar aquelas piadinhas infames que eu não colocaria no Facebook. No Facebook eu preciso ter uma narrativa um pouco mais polida, porque afinal de contas minha mãe é aquela tia xarope
que vai contar para ela está lá, entendeu? Então, o Instagram já é um outro bicho. E aí o TikTok nem se fala. E você vai, então, se adaptando para as linguagens de cada uma dessa mídia digital. Até que a gente chega onde estamos nesse momento. A chamada cultura algorítmica. Que já existe há milhares de anos, mas a gente toma uma consciência enorme dessa cultura neste momento agora. Vide o dilema das redes. Vocês já viram o dilema das redes, minha gente? Já, né? O que também é um contrassenso, porque é um filme produzido pela Netflix, que usa justamente a prerrogativa da cultura algorítmica, da captura de dados, né, para poder gerar fluxo, para poder, inclusive, nos capturar. E ela, enfim, produz esse filme sobre exatamente esse fenômeno. O que também é um sinal desse nosso tempo, que é de controvérsias, né? Bem, deu para entender, gente, esse percurso? E aí, o que vocês pensam? Galera da comunicação aí. Comentários? Diga, Lana. Guilherme, uma coisa que eu acho interessante também da gente pontuar é que, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, né, enfim, né, que os autores definem como imersos na cultura digital, essas tecnologias e as culturas ligadas a ela continuam a existir, né? Então, a gente fala, por exemplo, da televisão, né? A lógica da televisão está mudando, está se reconfigurando, mas ela ainda ocupa um espaço, né? Ela está se reconfigurando dentro desse novo contexto. Então, se eu não assistir o programa de, sei lá, Rita Lobo, às 9 horas na segunda-feira, né? Posso assistir dentro de outra plataforma, no momento que me for conveniente. Né? Então, mapeando, né, esse cenário midiático, eu acho importante a gente pontuar, né? Essas outras coisas não deixaram de existir, só que elas estão se reconfigurando. Né? Alana, importantíssimo. Muito obrigado pela contribuição. De Porque, de nada. fato, o que as mídias digitais vão fazer é, inclusive, puxar uma transformação das demais mídias, né? O cinema se reconfigurou absolutamente. E o coronavírus ainda teve esse momento agora da pandemia que trouxe uma mudança ainda maior. O que a indústria do cinema vai fazer neste momento? Os blockbusters, os grandes blockbusters, né, os grandes filmes de bilheteria, que é o que basicamente sustenta a indústria hollywoodiana, não existiram esse ano, porque eles dependem da pipoca, entende? Se você vai fazer sua própria pipoca em casa, você não vai mais contribuir com aqueles R$ 60 na pipoca, entendeu? Para poder assistir um filme que custa também R$ 60. E aí você vai pagar para a família, você vai pagar para quem está vindo junto com você, e aí, enfim, já dobrou o orçamento, e você não tem mais esses blockbusters. Duna, que seria o grande blockbuster do ano, esperado, né? Ele já passou para 2021. Entendeu? Filmes de super-heróis, muito esperados, passaram aí para 21, para 22, porque eles dependem desse público físico que vai ao cinema. Então o cinema precisou se reconfigurar também. E as plataformas de streaming vieram num momento muito propício, inclusive, para que isso acontecesse, e reconfigurou, e mudou. Então nossas relações também com a televisão e com a rádio mudaram. Com a rádio mudou tanto que, inclusive, você tem a própria rádio criando programas de podcasts, né, para os canais de streaming de áudio. Ou seja, você tem uma inversão. Ele não abre mão da onda sonora, da sintonia do FM, mas ele precisa alimentar, inclusive as redes sociais dele, inclusive precisa existir na internet. E precisa criar esse ciclo, né, de sobrevivência, inclusive, né? Legal, muito obrigado, Alana. Massa sacada. Pois bem, por que a gente está falando isso? O que isso tem a ver com gastronomia? A primeira pista, né, e que é muito clara, isso tem a ver com gastronomia, porque a gastronomia ela se modifica justamente a partir dessas mídias. Por quê? Não são as mídias que modificam, né? Elas modificam, sim, mas elas impulsionam uma modificação do nosso comportamento, e o nosso comportamento também chama outras modificações. Algumas carências que temos
principalmente pensando no signo produtivista do capitalismo, que é essa estrutura que nos engoliu, principalmente ali a partir da Revolução Industrial, a gente precisou, então, correr atrás dessas novidades. E por que gastronomia? Veja, dá um passinho atrás para a gente chegar na Revolução Industrial. Pronto. A Revolução Industrial foi um dos grandes marcos para a mudança das linguagens da culinária e da gastronomia. Essas linguagens que a gente percebe hoje de modo muito mais explícito, né? Muito mais estridente, diria, no qual a gente percebe que as modas digitais vão acontecendo à medida que vão se proliferando determinados espaços e suportes. Eu tenho minha birra do TikTok por causa daquele fenômeno que a gente falou lá na primeira aula, do mukbang. Você sabe o que é isso? Você lembra dessa história? Que é aquela galerinha da Coreia do Sul que começou a comer grandes proporções de comida na frente da tela, numa webcam, e transmitindo isso. O TikTok, ele bombou na comunicação gastronômica da Coreia do Sul por conta desse fenômeno. Ele foi um dos fenômenos que mais alimentaram essa rede, então em ascensão, e que, enfim, contaminaram o mundo inteiro com esse troço. Né? Então, assim, você tem uma modificação nessa forma de se expressar. Mas isso é uma coisa muito explícita. Antes disso, você tinha outras mediações. Continua acontecendo. Mas a Revolução Industrial, ela foi uma das que permitiu as maiores dessas mediações. Mudou tanto a nossa forma de se relacionar com o alimento, principalmente por conta do advento do famoso eletrodoméstico. Os eletrodomésticos, gente, revolucionaram a forma como a gente lidava com a comida. Uma das maiores mediações que a gente pode pensar é o exemplo da batata. A batata vira purê. A batata vira purê por causa do liquidificador. Não por causa do liquidificador, né? Mas é por causa do processamento. Estou usando liquidificador porque ele liquidifica, né? E é o exemplo que a gente pode entender. Ou seja, a batata e o purê, elas são a mesma coisa. Você mudou tudo por conta de uma mediação. Você olha uma batata, você fala, vamos ter purê. Você não precisa mais pensar na batata só como batata. Você vai olhar para as tecnologias que você tem à sua disposição e vai começar a entender o que você vai fazer com aquilo. Se você perceber como a gente é hoje, vai ser muito mais fácil, porque nossa vida a gente já tem quase que de fábrica, né? Quando a gente vai para qualquer lugar, quase de fábrica a gente já carrega nossos eletrodomésticos, micro-ondas, que nos poupa tempo para esquentar coisas rápidas, por exemplo. Isso fez parte da nossa vida. Eu vivi o último ano sem micro-ondas. E eu falei assim, caramba, eu odiava micro-ondas, né? Mas eu falei assim, realmente, mas para algumas coisas, entende? Eu fico lá esperando a panela, eu falei, cara, mas eu só quero esquentar um pouquinho essa água aqui. Enfim, esses processos de mediação, eles começam a mudar a forma como a gente se comunica, as linguagens da gastronomia e da culinária. E aí eu vou dar um passo mais para frente, para a gente voltar para o século XX e a gente falar um pouco sobre o que a indústria do tabaco fez para modificar as nossas relações para sempre. Vamos falar então agora de cigarro e feminismo. Só que a gente vai falar do feminismo forçado, falso, a serviço de uma agenda política, de uma agenda empresarial. Vocês chegaram a ver, eu coloquei lá na nossa plataforma, mas a gente vai ver um trechinho aqui, o século do ego. Conseguiram ver esse, ou já viram outra vez? O século do ego é uma produção da BBC que vai tratar sobre as grandes mudanças, né, do mundo, a partir disso que ele chama de o século do self. No original ele fala que é o século do self, do eu. E ele vai falar muito sobre, enfim, várias estruturas. Neste primeiro episódio, que é um episódio de 1 hora de duração, eles vão encontrar
essa figura, que vai ser a figura principal para estabelecer essa narrativa, que é do Edward Bernays. Edward Bernays, esse cara foi o sobrinho do Freud. E ele foi um gênio das comunicações. Estou falando que ele era um cara bom, mas enfim, um gênio. Ele conseguiu articular um monte de coisa e mudar o comportamento das massas. Ele aproveitou as teorias psicanalíticas para fundar o famoso relações públicas. Esse ofício nasce com Bernays, que era um camarada que foi convidado pelo governo americano para fazer a propaganda da guerra, entendendo que propaganda era um termo já muito ruim de se utilizar, porque o nazismo já tinha se apropriado dele, né? Então, Bernays foi um camarada que conseguiu resgatar o espírito americano, então arrumar uma narrativa americana para a guerra. E aqui nesse vídeo que a gente vai ver, vai ser um pouco sobre o experimento social que esse camarada fez a favor da indústria do tabaco. Vejamos. E aí, gente? Já tinham visto esse trechinho? Está inteirinho no YouTube. Vocês podem ver lá. O link está lá na nossa plataforma. Mas foi isso. Olha só, o poder de persuasão. É claro que ali, por isso que eu falei que é um movimento falso, né, feminista, que basicamente ele usou uma estratégia de lobby, né? Tinha um lobby muito forte com a indústria do tabaco, que queria ganhar mais espaço. Ou seja, um gênio, né, brilhantemente perverso, com um plano mó super maligno, mas que você não tinha uma outra opção a não ser apoiar o debate, porque afinal de contas estamos falando de liberdade, está falando de igualdade, né, e a gente conseguiria então protestar a favor desse movimento. E a forma como ele articulava esses debates, então essa cobertura jornalística, era por meio também da compra da imprensa. Rolava um jabá é um termo usado muito no rádio, né? De você pagar uma grana para o produtor para que você pudesse colocar ali o seu disco para tocar na rádio. E também ele foi um termo muito usado para o jornalismo, de modo geral, para se referir a matérias compradas. Então, o que o Bernays fazia era justamente o lobby. E por que a gente está falando nesse negócio, gente? Porque, como o Bernays ele aponta para a gente, há alguma coisa mais importante do que o nosso senso comum que guia a nossa capacidade ou então nosso desejo de consumo. E é nisso que ele está interessado. Perfeito? Ele vai buscar, então, criar métodos para que você consiga manipular as massas. E nada mais é do que o movimento que a gente tem atualizado hoje, que é o movimento de marketing, o movimento das próprias fake news, que vão usar essas prerrogativas para poder tentar levar uma narrativa e um discurso para onde eu quero. Eu quero manipular meu público para poder trazê-lo para esse tipo de solução. Então, ele está sempre atrelado também ao poder político. A gastronomia, como nosso tema querido, e nosso locus, né, de discussão, ele também está à mercê. E agora eu posso justificar para vocês por que eu estou falando que comida é uma mídia. Vamos pegar a proposta da Escola de Toronto. Os canadenses da comunicação, das grandes teorias da comunicação, criaram aí, principalmente o Marshall McLuhan, a chamada teoria dos meios. O que é essa teoria? Trocando em miúdos, é a compreensão do meio como fator determinante da comunicação de uma mensagem. Ou seja, o suporte é importante na mensagem. A comunicação ela é estabelecida a partir de 3 elementos: o emissor, a mensagem e o receptor.
Então você tem, nos primórdios do entendimento do que era uma comunicação, você pegava o emissor, quem carrega a mensagem, que é aquilo que é dito ou transmitido pelo emissor, e o receptor, que é quem recebe esta mensagem. E era muito simples. Não fosse o fato de que o meio não está sendo considerado um elemento aí. Como que eu estou transmitindo essa mensagem? Isso vai importar. Vamos já falar até de como que são nossas relações hoje. Por que que para alguém você vai mandar uma mensagem e para outro você vai ligar? Não é isso? Por que que você vai mandar áudio e por que que você vai mandar texto? Essas são decisões, pequenas decisões que a gente toma todos os dias da nossa vida, porque o meio é a mensagem. Porque a gente está importando. Para a gente importa, é relevante o modo pelo qual, o meio pelo qual a gente vai se utilizar para transmitir essa mensagem. Você pode ser mais agressivo, você pode ser mais gentil, depende do meio que você está usando. Você vai usar emojis ou você vai falar secamente com a pessoa por uma mensagem de WhatsApp. Tem gente que fica irritadíssima em receber mensagem de áudio. Tem outras que odeiam que você as mande. Ou, perdão, você não mande em áudio para facilitar. Outros vai ser tanto áudio rolando que fala assim, por que não liga logo? Sabe por quê? Porque a gente começa a mudar a nossa forma de se relacionar um com o outro. A gente não liga, a gente manda áudio, porque o áudio ele não compreende conflito. Você manda um áudio, você está livre. Ninguém vai contestar o seu áudio enquanto você está falando. A pessoa vai ter que mandar um outro áudio de volta. Ou então estará a bola no campo da outra pessoa. E é por isso que as mensagens de áudio elas são tão populares. Porque a gente está na geração que evita o conflito. Qualquer ruído numa comunicação é muito negativo, eu não consigo lidar com isso. Eu envio áudio porque eu posso ter controle sobre o que eu estou falando. Ninguém vai me desafiar no meio da minha fala, como faria numa ligação telefônica. Então, a escola de Toronto vai chegar à conclusão de que a mídia, ou seja, nós somos a mídia, e que a mídia é uma extensão do nosso corpo. E se você pensar nos aparelhos celulares que temos aí em mãos, ela literalmente é uma extensão do nosso corpo. Porque a gente não sai sem um smartphone de jeito nenhum. O smartphone é o nosso guia, a nossa bússola. Literalmente, a nossa bússola. Porque a gente usa para se localizar no tempo e no espaço. É o lugar onde a gente vê as horas. Ele se tornou nosso relógio também. Ele que vai determinar o tempo. E o clima. Você precisa do seu celular, porque ele também compreende informações sobre o clima. Aonde que a gente vai? Que filme que a gente vai ver? Entendeu? Onde é que fica tal coisa? São as perguntas que a gente vai precisar sempre recorrer a essa extensão do nosso corpo, chamada smartphone. E isso nos leva à nossa pauta de hoje, que é gastronomia. O que é isso? É a gastronomia, ou seja, o alimento, a comida, que é consumida por narrativa. Como narrativa? Pelos olhos. A gente parou de consumir a comida, ou pensar a comida, pelo que ela é. A gente começou a olhar para ela pelo como ela se narra, ou como ela é narrada por quem a está manipulando, ou a está vendendo. Quando eu falo em venda, eu não estou falando em venda exatamente comercial. Pode ser a venda só da mensagem, né? A venda da imagem. Então, quando você posta alguma coisa no Instagram, você está ali criando uma narrativa acerca daquilo que você postou. Então, a comida já se tornou narrativa. Você não consegue mais pensar em gastronomia livre ou emancipado da mediação. E agora a gente tem uma mediação que ela é permanente. Ela não sai da gente, ela não se desloca. Ela já cria um jogo de expectativas e frustrações na nossa vida diuturnamente. A cada momento você vai estar se deparando com esse tipo de
confronto. Por que eu quero ou desejo comer tal coisa? Porque eu vi, porque eu já consumi, porque pela narrativa eu absorvi que aquela história é uma história da qual eu gostaria de participar. Isso seria resultado dessa hibridação dos processos socioculturais. Ou seja, você tem essa convergência de estruturas que existiam separadamente e que agora elas se combinam. Elas criam diálogos multiculturais. Os diálogos multiculturais, eles acontecem com menores barreiras, só que ao mesmo tempo com maiores barreiras. Menores barreiras de acesso, ou seja, você pode acessar conteúdo do mundo inteiro, mas você cria maiores barreiras do acesso real ao objeto. Então a comida, você vai conhecê-la por narrativas, por ouvir falar, e não exatamente porque você comeu. O que antes não era assim. O nosso processo, as nossas estruturas gastronômicas, elas dependiam da nossa experiência com a comida. Agora, a gente tem a prerrogativa de falsear essas experiências. Porque nós dominamos o nosso próprio meio de como se comunicar para o outro. O Montanari vai fazer esse livro chamado Comida como Cultura, entendendo que quando ele fala comida como cultura, não é só nossa dominação sobre os animais, sobre o meio ambiente, sobre a vegetação, para fins de criar alimento. Ou seja, não é só esse processo que a gente tem primitivo de transformar o cru no cozido. A gente está falando de um processo cultural que é um processo baseado em escolhas e em valores simbólicos. A comida hoje é carregada cada vez mais desses valores, dessas capacidades dizentes. A comida, como o Montanari vai concluir, inclusive nesse texto que ele está falando, ela se apresenta como elemento decisivo da identidade humana e como um dos mais eficazes instrumentos para comunicá-la. Olha só. Quando a gente fala da comida como identidade humana, a gente pode exemplificar de uma forma muito simples, inclusive, a partir da nossa própria identificação, dos nossos regionalismos. Como que a gente se apresenta e se identifica, né, para as outras pessoas? A gente está falando deste lugar. Se eu sou da Bahia, eu estou falando, eu sou baiano. A gente come a muqueca de verdade. Aí o outro vai falar, eu sou capixaba. A gente que come a muqueca de verdade. Para além dessa disputa regionalista, né, pela etimologia, né, e pela autenticidade do prato, você tem uma identificação que é própria nossa. A partir dos nossos próprios gostos, a partir das nossas próprias relações com o nosso bioma, a gente se apresenta. Então, se eu sou goiano, eu vou ser uma pessoa que vai ser identificada como alguém que gosta de comer piqui. Não é isso? Ou então você pode trazer como narrativa. Eu, como um bom mineiro, não dispenso um toucinho. Entende? A gente começa a criar essas identidades a partir da comida. A comida é tão importante para a nossa vida a ponto da gente se descrever como parte do nosso nome e do nosso ser. A gente se limita a dizer que nós somos aquilo que estamos comendo. Neste sentido, né? A gente se apropria dessa nossa ligação com a nossa cultura, com a nossa história, com a nossa infância e o nosso ambiente, nosso bioma, para a gente poder então criar uma narrativa para nós mesmos, uma autoidentificação. E aí, minha gente, a gente conclui que se eu me narro, logo existo. O pensamento foi embora. O verbete era o se eu penso, logo existo. Só que a gente parou de pensar.
A gente não pensa mais. Não importa mais, na verdade, o que a gente pensa. Importa o que a gente fala. Então, a gente está numa era de que o que importa é como a gente narra a nós mesmos para o outro. A gente conta o nosso dia a dia, muitas vezes, inclusive, falseando esse dia a dia, ou editando, ou fazendo, criando mediações para narrar de alguma forma que leve as pessoas a entenderem como eu existo, do que a gente fazer isso a partir daquilo que a gente de fato pensa. As mídias digitais, famosas mídias digitais, elas são marcadas justamente por esse dualismo, né? É o lugar em que você não quer mostrar o que você pensa e é o lugar onde você mais quer mostrar o que você pensa. Só que dos dois jeitos, você está criando uma mediação para exprimir aquilo que você pensa. Porque você vai exprimir à medida de como você vai se beneficiar com aquela expressão. Ou para se identificar com um determinado grupo, ou para se vender com uma determinada imagem. Por isso que nessa era você tem a narração ou as narrativas como o símbolo mais importante da forma como você estabelece as suas relações. Um exemplo disso a gente vai ver na Netflix. É muito Black Mirror esse negócio. Então vamos ver um pedacinho de Black Mirror. Falei que a gente ia ver Netflix. Quem já viu, né? Provavelmente, não sei se o pessoal já viu Black Mirror aí. A gente está falando do episódio Nosedive, ou Queda Livre, que é um episódio, eu acho que da terceira temporada, primeiro episódio. Enfim, está lá no nosso... Quer dizer, eu vou mostrar aqui para vocês um pedacinho. Mas depois vejam inteiro. É interessante. Aqui a gente vai mostrar só um exemplo de como, se eu me narro, logo existo. Ou por que me narro, então existo. Se você está vendo a gravação, entre na Netflix e dê uma olhada nesse episódio. Se você já viu o episódio, então se desobrigue de fazer de novo ou reveja. E aí, quando saiu esse episódio, o pessoal falou assim, mas daqui a pouco vai ser assim. Ah, mas não é para tanto. Né? Foi bem na mosca aí, né? Uma realidade em que as pessoas se avaliam. Uma avalia a outra, né? Essa grande hipocrisia, né? Todo mundo tão feliz, né? Que na verdade é um retrato exatamente da nossa representação nas redes sociais. Só que aqui trazido para esse mundo físico, né? Do contato. Só que com a mediação estabelecida por meio justamente desse sistema de avaliação, que não te permite andar com a cara amarrada, sob o risco de receber uma avaliação baixa. Só que o mais importante para o nosso debate aqui é a narrativa da comida. E aí, o que vocês perceberam da narrativa da comida? Alguém arrisca um comentário aí? Vamos lá, gente. O fato dessa menina morder esse biscoito, cuspir ele, mas importa a aparência do que o sabor, né? Ela cospe o biscoito, gente. Ela faz aquela cara de nojo quando toma o café. Mas a mensagem que foi postada dizia maravilhoso. Luciana colocou aí, ser instagramável. O que importa é ser instagramável. Não importa se você vai comer aquele negócio. Gente, eu não sei se vocês lembram do fenômeno absoluto, né, absurdo mesmo, que foi aquele restaurante que não existia e que chegou ao primeiro lugar do TripAdvisor. Vocês chegaram a ouvir sobre essa história? Teve uma galera, depois eu vou pegar o nome do restaurante, né? Tem esse caso aí. Uma galera montou um restaurante que não existia. No restaurante, nem comida eles faziam. Pelo contrário, eles, para poder ilustrar os pratos, eles usaram esses recursos da publicidade gastronômica e usaram assim, creme de barbear, pó de maquiagem, para fazer prato, entendeu? Eles imitaram ovo, eles usaram até o pé de alguém para poder compor lá esse prato. E ele se tornou, aos poucos, o primeiro restaurante mais tops do TripAdvisor, mais bem avaliado.
essa farsa durou mais de um ano. Uma farsa que durou bastante, porque essa galera criou isso como um experimento social mesmo, para poder testar essa brincadeira. Eles só foram descobertos à medida que o pessoal desses júris do Michelin, desses prêmios de restaurante, tentaram ir. E aí foram de uma forma anônima, né? Bater lá na porta do restaurante e viu que naquele endereço, no que o restaurante falava que existia, não tinha nada. Entendeu? Por quê? Porque foi um restaurante que desde o início eles falavam assim, não temos vagas, não temos vagas. Clique aqui para reservar, eles atendiam, marcavam a reserva da pessoa para dali um ano, uma coisa assim. Eles não tinham vaga nunca e eles estimularam a galera em volta, deles, os amigos e tudo mais, a fazer essas reviews. Ao ponto absurdo de você, então, ter várias reviews reais. Pessoas de verdade que não sabiam da farsa e que fizeram reviews como se tivessem ido comer nesse restaurante e acharam aquilo tudo maravilhoso. Olha só que absurdo esse negócio, gente. Esse caso foi, enfim, foi um caso bem interessante que pintou por aí. Depois eu vou mandar uma reportagem. Se vocês colocarem restaurante que não existe, TripAdvisor, também vocês devem achar. Eu deixo o algoritmo do Google trabalhar para vocês um pouquinho, que ele vai encontrar essa informação. Ou seja, o que vale é a narrativa. Você tem, literalmente, um exemplo de narrativa que mudou a percepção de um mundo sobre um restaurante que não existia. Diga lá, Ana. Não, aqui em Brasília, eles têm umas pessoas que eles montam uns restaurantes, eu acho que é de design, né? Eles montam o restaurante para o restaurante em si ser instagramável, tipo aquele café, Verte Café, aí Sim. tem um outro que era confeitaria francesa, que se ele reformulou, aí agora já é outra coisa, porque faliu. Aí é assim, não importa mais não é nem a comida agora, tipo, é o espaço. Assim, tipo, você vai naquele lugar porque tem uma árvore que é bonita e a cor da parede que faz uma paleta de cores com uma mesa. Então, tipo, nem a comida importa mais, assim, virou o lugar que é instagramável. E eles já fazem tudo calculado com isso. Tipo, eles, antes de abrir o restaurante, eles já estão postando onde vai ser as melhores fotos, porque é onde a pessoa vai querer sentar para tirar a foto dela na mesa que tem a árvore que fica dentro do café e tipo, nem a comida importa mais, assim. Legal. Luciana contribuiu aí colocando que é uma tendência mundial, de fato. Começou no Japão, não sabia disso não, mas isso é branding, né? O branding está aí já há muito tempo. Aliás, o McDonald's foi um dos primeiros a aplicar esse modelo, tá? Antes de existir Instagram, aplicar esse modelo mundialmente. O McDonald's é uma organização que nos últimos 50 anos ela tem como uma proposta de branding, inclusive para os franqueados, de que a cada 10 anos você precisa reformular toda a estrutura arquitetônica e as cores dos estabelecimentos. Olha o peso de ser um franqueado McDonald's também. E vocês percebem isso. Nos McDonald's da cidade de vocês, se vocês derem uma olhadinha, de repente você vai ver. McDonald's criou um café, Mac Café. O McDonald's hoje, ele não pode mais usar muito as cores do palhaço. Antes era aquele amarelão com vermelhão, não é isso? Só que essa galera que cresceu no amarelo e no vermelho já cresceu. Ou seja, não se entretém mais com palhaço. Entendeu? Precisou crescer. Então, ele se adultificou, o McDonald's. As cores ficaram mais fechadas, mais opacas. Né? Criou-se um café. Você tem um público, então, que outrora era muito infantil, muito juvenil, porque, inclusive, o método de marketing do McDonald's funcionava a partir de você colocar as lojas de frente para as escolas. Não sei se vocês sabiam disso. Mas sim, o McDonald's tem isso como uma proposta de marketing. E à medida que as crianças saíram da escola, elas continuaram consumindo McDonald's. Elas viraram adultos, viraram empresárias, viraram, né, profissionais, industriais, sei lá. E aí você precisava ter uma casa, né, que fizesse mais sentido. Então você cria esses espaços de fato, né? Essas tendências são muito doidas, né? Porque agora você tem esse negócio de grafite dentro do restaurante.
né? Você apela para vários modelos. O nome disso é branding. O branding capturou a indústria da restauração. Você não vive mais sem. Inclusive, o botequim, ele vai criar o seu branding dentro dessa perspectiva, sabe? Até você ser um pé sujo, ou você ser uma barraquinha de cachorro-quente, requer que você tenha por trás uma linguagem, uma forma de você se comunicar. E isso, inclusive, é um problema para o setor da alimentação, principalmente para os donos de restaurante, de bares, né? Por quê? Porque eles sofrem com esse modelo de que eu preciso mostrar que eu sou uma coisa, mas por dentro eu preciso dar conta de ser aquilo lá, entende? Então, se você sofisticar demais a cara do seu restaurante, e se eu tiver um ticket médio pequeno, ninguém vai passar, ninguém vai entrar no seu restaurante, entende? O pessoal vai falar, eita, restaurante chique, tô fora. Poxa, mas o ticket médio dele é melhor do que aquele outro. Tá, mas eu já tive como barreira o visual. Por outro lado, você vai se servir no fast food, você vai servir no self-service de shopping, porque são mais baratos. São mais baratos? Você já viu quanto custa um quilo de um self-service de shopping? É R$ 98 o quilo. Isso significa que você vai pagar R$ 45 por 500 gramas. Entendeu? Então, assim, uma refeição não vai sair menos de 30 pila. Em um self-service, num shopping. Né? A gente vai falar sobre shopping e self-services numa outra aula, em que a gente vai tratar sobre apocalipse zumbi. Legal? Mas fica aí só o spoiler para vocês aí, né? Vai vir. Gente, marcadamente, você tem uma estrutura social que depende da imagem para poder se comunicar, para poder se relacionar com, estabelecer as conexões. Inclusive nós hoje. Inclusive nós com as nossas próprias pessoas que fazem parte do nosso circuito. Então, o que o Black Mirror mostrou pra gente é só um espelho, né? Tá aí, ó, Black Mirror, né? Esse espelho preto, né? Esse espelho invertido, digamos assim, que você não consegue se identificar, mas você está se identificando com isso. Esse espelho, ele mostra exatamente que a nossa realidade, ou nossa perspectiva de produção, ou de narrativa, ou de existência, diz respeito àquilo como a gente quer ser conhecido. Por isso que a gente está o tempo inteiro editando o nosso perfil na bio, né? Nosso perfil nas redes sociais. Porque a cada dia a gente acorda querendo ser alguma coisa, ou mostrar ser alguma coisa. E quando eu falo a gente, eu não estou falando, estou falando assim, né? De uma forma bem genérica, mas que vocês podem conseguir fazer, né? essa relação de forma muito fácil. Né? Se eu me narro, logo existo. E isso nos traz a próxima questão. Selfies. A gente acha que a selfie é um troço de hoje. A selfie já existia há muito tempo. A narrativa da comida já existia há muito tempo. A gente sempre se narrou, gente. O que mudaram foram os suportes. A selfie já existia. A Frida Kahlo, aqui à esquerda, ela era uma pintora muito conhecida pelos seus autorretratos. É claro que a Frida Kahlo tem toda uma potência artística do discurso e também do fazer poético da arte, em que ela usa para justificar o autorretrato dela. Ela diz, por exemplo, que ela faz autorretratos porque ela acha que é mais honesto desenhar ou pintar aquilo que você conhece mais. E aí é um baita manifesto de autoconhecimento, né? Frida Kahlo foi e colocou isso. Eu me conheço, por isso que eu me desenho, por isso que eu me pinto. Por outro lado, você tem o Velázquez. Diego Velázquez é esse cara aqui, ó, pintor espanhol, que estava pintando esse quadro, As Meninas. Já viram esse quadro de alguma vez? Está exposto lá no Museu do Prado, em Madrid. Belíssimo, é um quadro enorme, gente. Eu fiquei meio de cara quando eu vi. Essa aqui são as meninas da realeza, né? E aqui é o pintor. Por que o pintor está assim? Porque ele está pintando de frente para o espelho. Ou seja, a selfie do espelho.
Já viram que é uma coisa que tem perfis que é só selfie de espelho, né? Selfie do espelho da academia, selfie do espelho do banheiro de casa, selfie do espelho do banheiro da faculdade, do banheiro do trabalho, do banheiro do restaurante, enfim. Selfie de espelho. Selfie de espelho começou aí, Diego Velázquez. Ele propôs esse espelho para ele poder espelhar a realeza, o que aí tem um duplo significado também, de você criar um espelho da realidade e não a realidade em si. Ou seja, ele está querendo inverter um pouco, macular, né, essa imagem polida, né, do real, e ele aparece um pouco torto, assim, com a aquarela dele na mão e o pincel na outra, porque, afinal de contas, bem aqui você tem o quadrão que ele está pintando, ó, e é realmente desse tamanho o quadro. Só que ele não conseguiria ver se ele estivesse aqui pintando. Ele precisa fazer essa esticadinha para cá para poder se ver no espelho e pintar as meninas. Elas são, na verdade, as protagonistas da imagem. Só que ele precisou se pintar aqui. Por quê? Porque não conseguia espelhar o que está atrás dele, o que está escondido. Então, ele coloca a si próprio dentro dessa imagem. Essa imagem foi muito usada, né, nos estudos da teoria e do crítica e história da arte, por conta dos seus múltiplos significados. Né? Cada pecinha, cada quadrinho ali ao fundo, esse camarada saindo aqui nas escadas, o próprio diagramação, né, da imagem, ela tem vários significados. Se vocês olharem, inclusive na internet, vocês vão ver alguns estudos sobre isso. Tem até livros acerca deste quadro especificamente, chamado As Meninas. Mas para nosso propósito, o que interessa é entender a lógica do espelho. O que nos leva à selfie da comida, que também já existia há muito tempo, pelo menos desde o período impressionista, da onde nos fala Cézanne. Cézanne foi um pintor impressionista que criou, meio que fundou a ideia de selfie de comida. Por quê? Porque a selfie de comida, gente, é um fenômeno, porque a gente não tira foto do prato que chegou na mesa. A gente arruma o prato antes de fazer essa foto, não é isso? A gente até mexe no próprio conteúdo que está dentro do prato, porque está meio tortinho assim. A gente limpa a borda para não mostrar que está sujo. A gente tira o talher se ele estiver muito feio, ou então um farelo de... A farofa aí, Jean, que saiu do prato um pouquinho, você empurra mais para lá. Entendeu? Você tem que dar uma limpada. Você coloca um paninho por baixo. É o que Cézanne fazia. Cézanne é que montou essa mesa. Essa mesa não estava assim e ele pintou. Ele construiu esse despojamento dessa mesa de frutas, uma garrafa ali ou de vinho, ou de azeite, ou de água, não sei, para poder gerar esta impressão. Gente, só um segundinho, eu preciso só colocar aqui o veneno das muriçocas, porque elas estão me atacando. Irmão. Bem, selfie de comida vem de muito tempo. O que a gente fez foi mudar o suporte. E agora também significa que qualquer um pode fazer. E você tem grandes obras-primas da selfie de comida e grandes coisas horrorosas, né, da selfie de comida. Gente, se vocês quiserem comentar, fiquem à vontade, tá? Podem interromper. E aí vem a segunda questão. Comida é arte? E aí, gente? E se é arte, quando e como ela é arte? E aí eu coloquei um PSzinho aí para vocês, ó. E a arte? É arte? Eita, não tem resposta aqui, galera, só pergunta. Porque para a gente pensar isso, a gente tem que ficar perguntando. Porque não existem respostas. A questão é essa, simples. O que a gente vai fazer é elaborar alguns caminhos para tentar compreender os fenômenos. E não falar assim, sim, comida é arte, ou gastronomia é arte. Sempre é. Não, porque fulano faz arte. Eu não sei, gente. A pergunta é, quem carrega a prerrogativa
de dizer do que é arte e o que não é arte. Obviamente, você tem os lugares de validação. Os críticos, eu me coloco no meio aí, ó, como vou sair, em algum momento, assim, vocês vão ver, eu vou sair de pedra para vidraça, absolutamente. Porque o crítico é essa função que precisa ser questionada, gente. Que diacho é o crítico? Por que é ele que valida? Ou por que nós nos validamos, né, a partir dessas figuras e símbolos de autoridade intelectual? Porque a gente foi formado dessa forma. Eu vou dar um pulinho aqui primeiro, ó, nessa ideia aqui de autenticidade. E aí eu trago Walter Benjamin. Aí, ó, a Lana e a Luciana já devem ter passado por Walter Benjamin, não sei quem mais. Walter Benjamin, para ser bem didático, bem simples, assim, ele cria esse termo, que é um nomão grande, mas é muito simples de entender, que é a reprodutibilidade técnica. O que seria reprodutibilidade técnica que Benjamin vai trazer como problemática para questionar a arte? A reprodutibilidade técnica nada mais é do que esse signo da Revolução Industrial que trouxe as possibilidades de você replicar quadros de pintura. Ele se detém muito na fotografia, que foi essa arte, né, reproduzível, ou seja, você faz uma fotografia e ela pode virar várias. A mesma fotografia pode ocupar vários espaços. E hoje está no mundo digital em que tudo pode ocupar vários espaços. Tudo é replicado e reproduzível a cada segundo. Essas próprias imagens que vocês estão vendo nessa tela são uma reprodução que provavelmente já foram usadas em outros lugares também, né? E a partir daqui vão se tornar uma outra coisa. Mas o Benjamin usa uma noção chamada de aura para falar acerca da obra de arte. Ele propõe que a imagem ela está a serviço da magia, desse processo de encantamento. E por isso que ele fala que quando você reproduz uma obra de arte, ela perde a aura. Ela não deixa de ser arte necessariamente, mas ela perde a sua aura, ela perde a sua autenticidade. Eu não sou nem um pouco benjaminiano neste sentido. Eu sou muito benjaminiano em outros sentidos. Benjamin estava falando aqui muito também, a gente tem que lembrar do lugar onde ele estava falando. Ele estava falando no raiar dos acordos políticos que estavam levando à Segunda Guerra Mundial, à ascensão do fascismo. Então, o fascismo estava vindo com força na Europa. Walter Benjamin, inclusive, ele vai ser perseguido pelo nazismo após, inclusive, acho que foi bem no finalzinho, né, do nazismo que ele é perseguido. Há uma narrativa de que ele teria se suicidado, mas tem uma outra também dizendo que ele provavelmente fora morto por forças nazistas, mesmo depois da queda de Hitler. Então, você tem essa disputa de narrativa. Benjamin está falando isso em contraposição ao capitalismo, à estrutura do capital que tudo consome. E que a gente sabe, não tem como disfarçar, é assim, não é? O capitalismo se serve da reprodutibilidade técnica para todos os fins. Para ela não interessa. Se vende, se gera riqueza, então eu quero reproduzir. Um exemplo muito interessante que a gente pode refletir acerca da reprodutibilidade técnica da arte é quando a gente fala sobre a obra do Romero Brito. Romero Brito ele costuma ser muito esculhambado por conta dessa arte super reproduzível dele. Mas por quê? Assim, eu não estou julgando você assim, eu gosto de Romero Brito. A questão não é se você gosta ou não gosta de Romero Brito. Mas por que a gente está debatendo Romero Brito? Né? É porque ele é arte e porque não é arte? Não sei se o debate é esse. O debate é muito mais do seguinte. O Romero Brito, do mesmo jeito que a gente estava falando de culinária e gastronomia, ele criou esse mesmo movimento, esse rompimento entre o que o Benjamin vai chamar de valor de culto, tá? E o valor de exposição. Que é a mesma ideia que a gente estava falando sobre o valor de uso e o valor de troca. O valor de culto, ele vem com a aura. O valor de culto seria a obra irreprodutível. Aquela que você viu, aquela epifania que você teve quando você se deparou a uma obra de arte. E aquilo nunca mais vai se repetir. É disso que o Benjamin está falando. Por outro lado, ele está tecendo uma crítica
a proposta do valor de exposição, de que eu vou ganhar dinheiro se esse quadro estiver ao mesmo tempo em Viena e em Paris. Entendeu? Porque eu consigo duplicar, eu consigo escalar. Por isso, quando a gente fala em empreendedorismo hoje, esse nome que virou da moda, a gente fala muito que para você crescer como negócio, ou seja, dentro desse sistema capitalista que nos abraça, né, e, ao mesmo tempo que nos oprime, nos acomoda, não é isso? Esse processo, a gente só consegue gerar riqueza se a gente gerar escalabilidade. E a escalabilidade, para a arte, ocorre no processo de reprodução. Por isso que o Benjamin vai ser muito crítico às novas tecnologias que ele não chama de arte, não reconhece como arte a fotografia nem o cinema, por conta do seu processo de reprodutibilidade, daquilo que se faz. No caso do Romero Brito, voltando a ele, o que acontece é um processo de mercantilização da obra de arte para um fim que não é mais artístico. Então, aquela obra de arte, ela não importa se ela vier num quadro, se vier num papel higiênico ou numa bolsa da... Qual é o nome daquela marca mesmo? Louis Vuitton. Entende? É essa questão que está sendo colocada. Diga lá, Lana. Deixa eu abrir. Opa. Oi, gente. Enfim, fiquei pensando umas coisas aqui. Eu acho que se a gente tenta aproximar, né, essa discussão de Benjamin da gastronomia, primeiro a gente já tem que considerar aqui que é arte, né? E aí o que eu fico pensando, tá, se a gente parte de que é arte, beleza, tá. Mas não é próprio E, gente, o pessoal que é de nutrição, que é de gastronomia, vocês me ajudem também aí nessa reflexão, porque eu tô aqui meio de enxerida. Não é próprio do funcionamento do negócio de alimentação a lógica da reprodução, lógico, né? E tem que ter toda uma estrutura para isso, sei lá, ficha técnica, para que aquele prato se apresente para mim, para você, para qualquer pessoa que vai no restaurante, de uma forma muito próxima, muito parecida. Então, será que dá mesmo para gente fazer essa aproximação? Seria mais essas coisas que me vieram à cabeça. Massa, a ideia é essa, fazer essas prorrogações. Mas é claro que seria, né, que acontece isso. Primeiro, se a gente for pensar na obra de arte hoje, a obra de arte hoje ela pode ser manipulada por nós. Se a gente pensar no filme, no cinema, né, como obra de arte, e a gente for pensar que essa obra de arte, até por força da pandemia, ela não ocorre mais no cinema, no lugar puro no qual foi proposto para que ele acontecesse, como experiência estética, ele vai acontecer dentro da sua casa. E ele vai estar suscetível ao pause. O botão do pause, ele acabou com a obra de arte. Nesse sentido benjaminiano. É por isso que eu acho que a gente tem que propor uma reflexão do Benjamin a partir também, considerando, né, as contradições e as consequências do nosso tempo mesmo tecnológico, da mudança mesmo de comportamento, né? Eu percebi uma coisa que está acontecendo muito na geração agora, nessa geração Z, eu acho já, né? Que é a geração do meu filho e os amiguinhos dele, que eles estão vendo os filmezinhos arrastando o mouse ao longo da barra lá de streaming para ver as imagenzinhas, ó, os thumbnails que vão aparecendo, para ver o que acontece depois, enquanto está vendo o filme. Gente, esse é uma mudança de comportamento muito estrutural para você compreender, entendeu? Então, o que acontece? A obra de arte, ela precisa ser entendida como algo que não é mais puro. Ele não é essa Virgem Maria, sabe, desenhada, pintada pelo Benjamin, que é uma aura, e essa aura não pode ser destruída. Pelo contrário, deve ser destruída. Porque a nossa sociedade já a destruiu, os nossos processos. E a gente não perdeu a capacidade de se encantar e de consumir a arte. O que a gente tem nesse momento é essa complexidade de entender quem é que traz a prerrogativa. Quem é que traz a prerrogativa de dizer se isso é ou não é
isso ou aquilo. Vamos trazer aqui o exemplo da nossa gastronomia. Vocês já estão familiarizados aí, talvez, com esse prato? Ó. Jean, se eu falar besteira, você me corrige, tá? Gargouilles, do Michel Bras. Na nossa turma anterior do Comida de Pensar, tinha o Vitor, que ele é cozinheiro brasileiro, mas já há 8 anos morando na França. E ele me explicou que esse gargouilles é a expressão que é usada, né, na França para aquilo que faz barulhinho na boca, né, para aquilo que você sente como textura na boca. E gargouilles é esse prato icônico do Michel Bras, que é um dos grandes chefs franceses, né, de uma geração pré-cozinha molecular. Ele, inclusive, nesse momento é aposentado e passou o restaurante para o filho. Esse filme aqui, do qual eu tiro esse trechinho para mostrar para vocês agora, é o filme baseado nesse processo de entrega do cajado de pai para filho desse restaurante, muito premiado, muito reconhecido. Bem, vejamos o gargouilles. Acho legal que na metade do vídeo a gente já está assim, acabou, né? Opa! É claro que aqui, de propósito, a gente coloca uma narrativa, né, para contar como que ele constrói esta salada. Mas veja bem, é o tipo da coisa que vai nos parecer uma obra de arte, não? Diga, Ana. Não, desculpa, porque eu lembrei muito de uma ação que eles fizeram aqui no Brasil com aquele chefe Felipe Bronze, que era, eu acho, patrocinado pela Deca de torneira, de pia, essas coisas. Que aí ele montava o prato na mão das pessoas. Aí eu não sei se dá pra ver aqui. Lembro muito disso. Aí as pessoas sacanearam que tava parecendo comida do ralo da pia. Aí fizeram, gente, eu posso fazer em casa também. Eu lembrei um pouco vendo o vídeo. Muito bom. Mas é isso, gente. Tá sob o julgamento agora de todos nós, né? Você não tem mais essa figura, né, validadora, né, do crítico, né? Hoje todo mundo é. Vide TripAdvisor, né? Que é essa, enfim, qualquer loja, né? Qualquer pessoa tá ali sendo julgada em estrelas, que nem no Black Mirror mostrava, né? No Facebook. E aí você não precisava nem ser cliente, né, da loja. Basta você discordar da posição política da loja. Não é isso que a gente vê hoje? O pessoal entra no Facebook e detona ali, ó, nas estrelinhas. Então os negócios começam a entrar também nessa disputa, toda a nossa vida, né? Qualquer empresa, qualquer pessoa, inclusive, começa a ser julgada e ranqueada por estrelas. Aqui o que a gente está propondo é essa ideia de que, opa, temos aqui o gargouilles. Gargouilles, esse prato super francesão, super famoso, e que ele foi criado sob a égide da obra de arte. Opa, ele criou uma obra de arte. É claro que ali você tem toda uma praça de montagem, que não vai envolver só a mão aqui do Michel Bras, mas vai de vários cozinheiros. Infelizmente, cozinheiros, né? Não tem muita diversidade aí nesse bastidor. Mas a questão que eu quero trazer é, se a gente reconhece esse prato de verdurinhas, de vegetaizinhos, como arte, essa salada como arte, então a gente poderia dizer que a cestinha da CSA de Demétria, São Paulo, também é arte? Afinal de contas, você tem a mesma proposta de elaboração baseada no mise en place. Mise en place, esse termo da gastronomia, para quem não está familiarizado, que significa você colocar os ingredientes de uma forma organizada, dividido em porções, para você preparar uma receita. É basicamente uma organização da cozinha, da estação de trabalho, para que você trabalhe de uma forma mais fluida.
A CSA também faz isso. Ela vai porcionar, ela vai escolher, ela vai preparar. Alô, alô, alô? Estão me ouvindo? Pronto, foi mal. O processo é o mesmo. O que muda é a nossa percepção do que está se validando ali. Porque o camponês, o agricultor, ele não tem a chance de se portar como um artista, como o chefe com toque blanche hoje tem. Perfeito? Então também tem aí uma percepção nossa que entende ou que faz uma distinção hierárquica entre quem traz a prerrogativa da arte. Historicamente, quem sempre trouxe essa prerrogativa foram as elites, junto com o poder público. Por isso que se estabeleceu a noção de arte popular e arte erudita. A arte popular é o artesanato. A arte erudita é a arte com aura benjaminiana. Entende? A gastronomia, por muito tempo, ela foi colocada dentro desse bolsão do artesanato. Não, gastronomia não é arte, é artesanato. E é por isso que a gente recupera essa discussão também. Opa, se gastronomia é artesanato, artesanato não pode ser arte? A escola de Frankfurt, ela teve muitas contribuições para o nosso entendimento de cultura e de estética, principalmente, que eu acho muito válidas, mas ela também trouxe uma proposta para o nosso imaginário, assim, baseado no elitismo agora da academia, que é muito prejudicial. A inteligência, né, das nossas sociedades estão sempre atreladas também ao poder econômico, ao poder público decisório, ainda que a eles ela se oponha nos seus discursos, perfeito? Por quê? Porque elas fazem parte de um lugar de validação, de um lugar que vai determinar o que é e o que não é. Então a escola de Frankfurt ela vai propor que existe uma alta cultura e uma baixa cultura. Ele não reconhece a cultura popular, porque a cultura erudita, e aí ali ele vai usar como locus, principalmente ali o Horkheimer, vai usar como locus a discussão sobre a música clássica e o jazz clássico também. Ora, o jazz e a música clássica, eles são para bons entendedores. Você precisa ter uma formação intelectual para acessar e compreender em sua profundidade e em sua complexidade. Até parece. É uma balela, gente. Bebês já está mais do que reconhecido, né, pela neurociência, pela psicologia, que bebês estão super ali entendendo e abertos e receptivos à música erudita, música clássica, e que ela vai estimular, né, os seus nervos, ou seja, existe um nível de compreensão ali. Do mesmo jeito que a arte popular, e aí a gente está falando, a gente pode trazer até para a arte hoje de a música pop, o funk quebradão, não é isso? O pagode dos anos 90, que todo mundo relega, não, isso aí não é arte, isso aí é barulho, isso, né? O heavy metal, isso aí é barulho. Ué, gente, quem é você? Quem é que traz a prerrogativa para poder discutir isso como sendo ou não arte? Se a expressão é artística e se ela trata de uma experiência sensível. Então você tem essa discussão. Por isso que a gastronomia não está livre dessa discussão de ser ou não arte. A gente pode optar por não discutir neste sentido, mas a gente precisa considerar, ao menos, a potência estética da gastronomia enquanto esse objeto de apreciação do gosto. O gosto, pessoal, é esse negócio super particular, né? Mas que sofreu um deslize semântico no fim dos anos do século XVII, do século XVIII ali,
ele sofre esse deslize porque ele deixa de compreender apenas o paladar. O gosto era aquilo que você falava acerca daquilo que das impressões das suas papilas gustativas. Isto tem gosto de morango. Só que o gosto, a partir do iluminismo, ele se torna uma referência de apreciação. Por isso que eu gosto disso e eu não gosto daquilo. Por isso que eu tenho gostos musicais e preferências. Então, o gosto se tornou uma matéria de juízo. Perfeito, minha gente? Questões? Vamos falar um pouquinho sobre o que vai acontecer a partir de agora no curso. Semana que vem, temos um encontro com a professora Tainá Zanetti. Vocês vão se amarrar, porque a Tainá é uma pessoa sensacional. Ela fez uma tese chamada Cozinha de Raiz, e que já está na nossa plataforma de aprendizagem lá, digital. Vocês podem baixar e eu vou indicar lá as páginas que vocês vão ler. É o capítulo 2, basicamente. Então é só um trecho. Então vocês fiquem à vontade de ler também toda, porque a Tainá gosta de discutir também o capítulo 8 dela. Enfim, vai ser um bate-papo com a Tainá, no qual ela vai trazer essas propostas ou as ideias acerca da gastronomização. Ora, o que é gastronomização? Fiquem aí para a gente discutir na próxima aula. Mas vocês vão fazer um exercício acerca de gastronomização, mesmo sem saber o que é. Vocês vão ler o Cozinha de Raiz, vocês vão comer. Tá aí, gente. A gente precisa comer, galera. Comer gera também entendimento, entendeu? Essa experiência é importante. Comam uma receita que vocês considerem gastronomizada. Mas eu não sei o que é gastronomizado. Leia a Tainá, ou então procure na internet, ou então tire do seu senso mesmo. Tá, eu acho que é isso. E faça. Não tem problema. Eu quero que vocês tenham essa experiência mesmo de vocês chegarem a esse entendimento. Olha, eu entendi que comida gastronomizada é isso aqui. E eu comi isso. E aí a gente vai debater isso na próxima aula. Mas vocês vão também escrever o tema, ou alguns temas, umas propostas, ideias dos artigos que vocês vão elaborar como resultado deste nosso trajeto aqui. Até amanhã, vocês devem receber nos e-mails de vocês o link para a revista digital da primeira edição de O Bicho Todo, com as contribuições da galera da turma anterior do nosso curso Comida de Pensar, que aí pode dar uma animada para vocês também. Até para vocês não ficarem com muito medo de como é que faz isso e tal. Algumas instruções. Faça para si uma pergunta acerca de alguma coisa que te incomode. Isso, Alana. Semana que vem a gente se vê só na quarta. Segunda-feira a gente vai tirar esse feriado, entendeu? Para curtir com as crianças. E a gente vai se encontrar então só na quarta-feira. Então tem uma semana aí legal pra gente. Aproveitem e já podem dar uma olhada nos próximos materiais, nas próximas aulas, se vocês quiserem. Já estou colocando lá. A partir dessa pergunta que te incomoda ou que te desperta alguma curiosidade, tenta descobrir um pouco sobre. Pode ser pelo Google mesmo. E ver se essas respostas te satisfazem ou, fazem sentido. Questione. E a partir daí, você vai elaborar um raciocínio seu. E você vai fazer isso usando no máximo 2.000 palavras. Mas isso é só lá no final. Beleza? Legal, gente? Então a gente fica por aqui. Muito obrigado pela companhia de vocês. Espero que vocês tenham achado interessante as provocações, né, esse nosso bate-papo. Vamos nos encontrar na próxima quarta-feira. Estou colocando um monte de material lá para vocês já irem vendo. Até lá. E a gente se encontra daqui a pouco. Um beijo.